Olá, sexto ano, professora Monique. Estou aqui para fazer uma breve revisão de matemática. Sei que nós estamos trabalhando revisão desde que nós iniciamos o ano, mas essa revisão é com base em todas as atividades que nós fizemos até aqui e que eu tenho visto que muitos ainda apresentam dificuldade. Então vou tentar ser breve, mas explicar de maneira que eu consiga eliminar ou ao menos diminuir a dúvida que a maioria tem tido até agora. Por quê? Eu não posso caminhar, aumentar o nível de dificuldade das atividades e vocês não estarem acompanhando, uma parte não está acompanhando. Então a ideia é que nós todos caminhamos juntos, trabalhando o mesmo conteúdo, que todo mundo consiga ir, uma dúvida ou outra, mas consiga entender sobre o que a gente está falando, consiga ter ideia como é que a gente resolve cada questão, pelo menos saber onde buscar, ou até mesmo saber o que questionar. Professor, eu não entendi isso, porque se a gente não souber nada, nem passar a nossa dúvida a gente consegue. Então ela vai ser bem breve. Espero que vocês prestem atenção, revejam o vídeo quantas vezes forem necessárias para vocês eliminarem as dúvidas que vocês estão até aqui e a partir da próxima aula a gente consiga ir abordando novos conteúdos, tá ok? Eu vou sumir um pouquinho, de vez em quando eu vou aparecer, mas vocês vão estar sempre ouvindo a minha voz. Revisão de matemática. Vou começar falando sobre o valor posicional dos números, porque isso é muito importante para que a gente consiga aprofundar nossos conhecimentos em relação à matemática, em muitos cálculos, em muitos problemas que a gente vai encontrando pelo caminho durante todo o sexto ano, nos próximos anos de aprendizado que vocês terão e no dia a dia mesmo. Então a gente pode ver aqui a classificação dos algarismos, que a gente tem, vou seguir aqui com a setinha. A classe das unidades simples inclui primeira, segunda e terceira classe. São aquelas que a gente está mais acostumada a ouvir até o momento, que é unidade, dezena, centena. Então, sempre que um número, um algarismo, tiver três valores posicionais, por exemplo, 123, o número 123 ele vai ocupar 3 casinhas nesse valor posicional. 123, o 3 vai estar ocupando a unidade, o 2 as dezenas, que são 20 dezenas, 23, e o 1 a centena. Logo depois, a gente tem a classe dos milhares, que inclui a quarta, quinta e sexta ordens, que tem a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Exemplo de unidade de milhar: 2.354. Então, esse número 2 ele está representando 2 unidades de milha. 35.426. O 3 vai estar ocupando a quinta ordem, a dezena de milhar. O 5 vai estar ocupando a quarta ordem, na unidade de milhar. Na sexta ordem, 325.412, mesma coisa. O ideal é sempre que a gente for ver o valor posicional, sempre que vocês ficarem na dúvida, a gente sempre vai ver os números de trás para frente. Vocês estão vendo aqui, primeira ordem. O número que está atrás, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem, assim sucessivamente. Aqui nesse quadro, a gente tem até a classe dos bilhões. Tem uma classe de unidade simples, com unidade, dezena, centena. Classe dos milhares, com unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. A classe dos milhões, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E a classe dos bilhões. Tem mais uma imagem aqui para reforçar essa ideia, que é essa do material dourado. Então, sempre que a gente trabalha com material dourado, ou tem alguma atividade com material dourado, isso nos auxilia a compreender um pouquinho mais
não só o valor posicional, mas a quantidade. Então aqui a gente tem unidade, a gente aqui tem 6 unidades, 6 cubinhos, 6 unidades. Se a gente fosse representar pelo algarismo, nós colocaríamos aqui o número 6. Aqui, cada barrinha, a gente sabe que cada uma delas tem 10. Cada uma delas é uma dezena. Então, aqui nós temos 3 dezenas. Se fosse representar por número, por algarismo, eu teria o número 30. Se eu fosse representar esses dois juntos, eu teria formado o número 36. Já aqui, na terceira casa, na terceira ordem, ainda na casa simples, a gente tem a centena. Então, cada um desse aqui representa uma centena. Se eu tenho 2 centenas, eu teria aqui, unindo todos esses números, 236. Cada cubo representa 1000 unidades. Então, aqui eu tenho 5 cubos, eu tenho 5.000 unidades nesse pedacinho aqui, tá? Na casa da milhar, na unidade de milhar, na verdade. Então, se eu for contabilizar todo esse material dourado, terei 5.236. Deu para compreender até aqui? Então, a gente vai para a próxima informação. Aqui, nós temos um exemplo de uma fração. Fração, muitos ainda estão com dúvida como calcular a fração, mas principalmente o que é a fração. Então, eu acredito que, primeiro, a gente vai entender isso aqui, depois eu vou explicar melhor a respeito da fração. A gente vai entender a posição de cada um dos números. O número que fica em cima do traço de fração, ele se chama numerador, e o de baixo, denominador. Eu costumo dizer que o número de baixo, ele dá o nome para a fração, nome da fração. Esse é o denominador, ele está dando o nome da fração, ele está falando em quantas partes essa fração está sendo dividida, esse inteiro está sendo dividido, esse objeto está sendo dividido. Nesse caso aqui, o numerador é o 27. Isso quer dizer que essa fração, alguma coisa que essa fração está representando, está em 27 partes. E aqui está falando 23 destas 27 partes. Vou passar para o próximo tópico, vou aparecer novamente para vocês, para compreender um pouquinho melhor essa questão da fração, do denominador, desse número que dá o nome da fração, que é o número que está abaixo do traço da fração. Então, aparece novamente. Aqui ao lado, a gente tem duas frações. Essas duas frações estão representando um inteiro. Então, a gente tem 4 sobre 8, 4 oitavos, mais 2 oitavos. O número 8, ele é o denominador da fração. Ele está falando em quantas partes isso está sendo dividido. Esse valor, esse inteiro está sendo dividido. Ele está sendo dividido em 8 partes. Eu vou dar um exemplo, que foi um exemplo que eu dei na aula ao vivo, mas poucos puderam participar. Se eu pegar, por exemplo, esta folhinha aqui de papel, é uma folhinha normal de ofício, A4, e dobrá-la ao meio. Quando eu dobro esta folhinha ao meio, eu fico com duas partes. Uma parte, outra parte. Se eu for representar essa parte como fração, eu terei 1 sobre 2 aqui, 1 sobre 2 aqui. Toda a fração, toda a folha inteira, sem estar dobrada, seria 2 sobre 2. Duas partes, ter duas partes. Se eu dobrar novamente esta folha, estou aumentando o número de partes desta folha. Estou aumentando o número de partes deste mesmo inteiro. Neste caso aqui, vou deixar assim para vocês conseguirem olhar melhor a dobra, a divisão. Olha, eu dividi aqui, eu tenho 4 partes. Essas 4 partes, cada uma dessas partes representa 1/4 da fração.
Então vamos lá. Quando eu dobrei mais, eu fiquei com 4 partes na folha. Então cada uma dessas partes, não sei se dá para vocês enxergarem, eu tentei... Tá de cabeça para baixo. Não sei se dá para vocês enxergarem, eu tentei anotar aqui. Cada uma dessas partes representa 1/4 da folha. O que isso quer dizer? É uma parte de 4. Quem está falando que são 4 partes? O inteiro é o denominador. A folha completa, abertinha, ou todas as partes unidas, a gente vai chamar ela de inteiro. Cada uma das partes, 1/4. Se eu juntar essa parte mais essa parte, eu terei 2/4 da folha, do inteiro. Quando a gente tem essa questão dos denominadores sendo iguais, quer dizer que ele está representando a mesma coisa, o mesmo inteiro. Essa fração que está aí, 4/8 mais 2/8, ela está representando o mesmo inteiro. Tá o exemplo aí, que a gente chama da divisão de pizza, que parece os cortezinhos da pizza. Você vê que é a mesma figura, o mesmo tamanho, só que cada uma representa uma parte. Então, aqui tá aí divididinha amarelinha, é o 4/8, a outra com a partezinha azul, 2/8. 2/8, 2 partes de 8. A mesma coisa eu teria aqui, se eu dobrasse mais ou menos, mais uma vez a folha, eu teria 1/8. Cada parte dessa aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Cada parte dessa seria 1/8 do inteiro. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho melhor agora. Então, o denominador, que é o número abaixo da linha, ele está se referindo a quantas partes alguma coisa, algum inteiro está sendo dividido. E em cima é quantas partes desse inteiro que eu estou calculando, que eu estou somando, que eu estou falando. Então, 4/8, eu estou falando que um inteiro tem 8 partes e eu estou usando 4 partes desse inteiro.